Imagine um jogo que você nunca jogou antes, mas se você não joga nada, imagine que você joga. Você não começa sabendo de tudo, vai melhorando conforme avança no jogo, e depois de umas boas horas errando e acertando, você finalmente termina ele. Satisfeito com o quanto você aprendeu e evoluiu em comparação com aquele início desajeitado, você resolve iniciar uma nova campanha, mantendo seus equipamentos e nível do seu personagem. Mas não pense que será tão mais fácil, pois os inimigos, os chefes e desafios também estarão muito mais fortes nessa nova jornada. Você pode chamar isso de New Game Plus, mas nesse vídeo eu chamo de refazer os seus desenhos. Se você parar para pensar, quando a gente pega um desenho antigo para refazer, nós não somos mais aquele desenhista do passado que o fez. Por isso que desafios que antes pareciam maiores, hoje em dia são mais fáceis de resolver. Porém, assim como no jogo que o New Game Plus traz um nível de dificuldade maior, ao refazer seus desenhos isso também acontecerá. O simples fato de você ter evoluído seu traço de lá para cá, faz com que você exija muito mais do resultado que está buscando ao refazer do que exigiu no desenho original. E a cada vez que você refaz esse mesmo desenho, você consegue ter não só a percepção do quanto melhorou, como a do quanto precisa melhorar ainda. Como uma espécie de bússola que mostra o passado, mas aponta para o futuro. Agora vamos ver um pouco na prática alguns dos meus desenhos refeitos. Logo de cara, a primeira coisa que a gente pode reparar nessa primeira versão é na falta de definição das mãos e dos pés. Eu sei que pés, e principalmente mãos, são coisas que os desenhistas geralmente têm muita dificuldade. Por isso muitos preferem esconder, só que é sempre recomendável você fazer, você simplesmente desenhar. Afinal, você só tem como registrar a sua evolução se você fizer. Não é sobre sair perfeito, é sobre você fazer do jeito que você consegue no hoje, para no futuro você olhar e ver o quanto você evoluiu ou não e pontos que você pode melhorar. Em seguida, repare que o encaixe e a posição do braço não estava fazendo muito sentido em relação ao ângulo que a personagem está. Aqui eu fiz um pequeno tracinho para sugerir a direção que a raiz do cabelo dela estava seguindo. Note também que uma mecha do cabelo dela estava maior que a outra. Eu igualei os lados e adicionei mais balanço. Essa aqui foi a terceira versão desse desenho. Mais uma correção que tem a ver com o ângulo que a personagem está. Pensando numa visão 3D, faz mais sentido que as alças do top da personagem fiquem paralelas. Aqui eu adicionei um pouco de definição muscular e os vincos da caixa torácica. Quando eu fiz a correção da primeira versão para a segunda, eu fiquei satisfeito com o resultado. Porém, foi como eu falei, quando a gente revisita um desenho antigo, a gente tem uma nova percepção das coisas. Nesse ângulo de visão que a personagem está, de meio perfil, o ombro deveria estar mais encaixado, criando essa sobreposição. Essa é a versão mais recente, ainda assim ela é um pouco antiga. O intuito de refazer essa personagem na época era para testar a minha percepção sobre anatomia. Eu fazia as correções de cabeça com base nas coisas que eu tinha aprendido e percebido. Obviamente eu sempre indico o uso de referências quando você for fazer uma arte, mas nesse caso era um exercício de aplicar na prática o conteúdo que eu tinha fixado durante os meus estudos. Após as correções da segunda para a terceira versão, repare que o tronco ficou muito para frente. Nessa quarta versão eu corrigi o equilíbrio da personagem, e ela ficou com uma postura mais confiante, como se estivesse desfilando. Essa era justamente a ideia inicial. Isso mostra que às vezes o que está na nossa imaginação a gente não tem capacidade de replicar como gostaríamos. Porém, se a gente continua estudando e evoluindo, a gente vai chegando cada vez mais perto disso. Ainda nessa ideia de que a personagem é uma modelo, eu coloquei as mãos dela numa pose mais delicada, inspirando mais leveza. A essa hora vocês já devem ter percebido que as alterações que a gente vai fazendo conforme evolui, às vezes falam mais sobre intenção do que propriamente desenhar melhor. Eu digo isso porque eu podia ter feito mãos melhores mantendo a pose original, mas ainda assim preferi seguir uma direção que representava mais o que eu queria para a personagem. Agora, saindo das mãos e indo para os pés, eu aumentei o tamanho deles e melhorei o aspecto geral. Porém, como já disse, essa última versão já é um pouco antiga, e hoje percebo que a posição do pé que está atrás não está fazendo muito sentido. Ainda assim estão melhores do que antes. Reparem que a postura da personagem fica mais coerente quando há a sobreposição do busto sobre o braço de trás. Eu corrigi a proporção das pernas para a personagem ficar mais alta. Como podem ver aí, personagens altos terão a metade superior maior que a metade inferior. E adicionei mais balanço ao cabelo, separando em duas a parte do caimento. Isso conclui nossa análise. Esses desenhos que mostrei foram um processo de lapidação ao longo do tempo de um mesmo arquivo, com alterações em cima de um desenho já pronto.
Tende a ser mais desafiador quando fazemos novas versões de um desenho começando do zero a construção. Às vezes mudando a pose, o ângulo tanto do personagem quanto da câmera e por aí vai. Mas se você se sente estagnado por algum motivo, achando que não tem evoluído, é um bom exercício revisitar desenhos antigos e ver o que consegue alterar desenhando por cima. Eu mesmo já tive de achar que não estava evoluindo em nada. Daí quando eu abria arquivos de desenhos antigos, eu vi o tanto de erros que na época eu não havia percebido. Isso me fazia ter noção dos pontos em que eu havia melhorado. Então fica a dica, refaça. Pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior, mas o importante é que ficará diferente. Passando para a próxima imagem, essa aqui foi uma pintura digital que eu fiz anos atrás para um desafio de arte. Eu lembro que na época eu estava fascinado com a ideia de pintar sem usar linhas. Quando eu fiz essa arte, na minha percepção, eu tinha conseguido criar um aspecto 3D na pintura. Mas somente anos depois, quando refiz, eu percebi que tudo estava com um aspecto muito chapado. O resultado dela refeita foi esse aqui. Uma das coisas que mais deixava essa pintura com um aspecto lavado e sem volume era a falta de contraste entre as cores. Tanto a paleta de cores dos personagens quanto dos cenários eram claras. Os tons da sombra também não ajudavam, sendo pouca coisa mais escuros que os tons da luz. Ao aumentar o contraste entre os elementos, a volumetria é ressaltada. Falando em volumetria, reparem que na versão refeita as partes onde a luz e onde a sombra estão melhor divididas. Assim como nessa nova versão, há sombras projetadas, não somente transições suaves como na versão anterior. Eu também adicionei uma luz vermelha para dar mais peso e contraste à imagem. Nessa arte, eu foquei as alterações mais na pintura do que no desenho, mas ainda assim podemos ver melhorias em alguns aspectos. No coelho, eu adicionei a gola da camisa por cima do colete, o que faz mais sentido. Repare que na calça dele, agora há uma curvatura para baixo, indicando melhor o volume. Ele também está mais alto na nova versão. Na panda, houveram alterações mais perceptíveis. Por ela estar sentada sobre o ombro do coelho, não fazia sentido o quadril dela estar à frente do rosto dele. Eu também aumentei as pernas dela porque estavam muito curtas. Aqui eu corrigi o ângulo do tronco dela. Já que estamos vendo ela de baixo para cima, faz sentido que o busto da personagem sobreponha o pescoço e o colar de pérolas recaia sobre o busto, além do busto sobrepor o braço de trás. Isso conclui a nossa segunda análise. Nesse terceiro exemplo, vocês vão conferir um pouco como a estética dos nossos desenhos muda, conforme evoluímos nosso traço. Nessa época, eu estava testando migrar do traço de anime e mangá para o semi-realista, que é meu estilo preferido hoje em dia, apesar de eu gostar de tudo um pouco. Embora a versão original tenha sido feita no tradicional, eu refiz esse desenho no digital, e o resultado foi esse aqui. De cara a gente pode reparar que os olhos da primeira versão estavam num formato que tentava puxar para o semi-realismo, mas numa escala de tamanho geralmente atribuída ao traço de anime e mangá. Na nova versão, o nariz foi feito de forma mais confiante. No original, além de torto, ele estava muito pequeno, e o contraste com os olhos grandes fazia ele parecer menor ainda. Reparem que a boca da personagem da primeira versão está tão baixa, que o topo está na mesma altura da abertura da boca da segunda versão. Isso fazia com que o queixo dela parecesse menor. As proporções dos elementos do rosto conversam entre si, então às vezes errar a escala ou a posição de um único elemento pode afetar o equilíbrio do desenho como um todo, devido ao contraste com os demais elementos. Passando agora para o cabelo, hoje em dia mesmo o da segunda versão parece mais volumoso do que deveria ser, mas ainda assim funciona no desenho. Além da clara mudança de estilo mais fio a fio presente na versão refeita, podemos reparar a inclusão do fluxo que a raiz do cabelo está seguindo, diferente da versão original, onde isso não era definido. Essas foram algumas das minhas experiências refazendo minhas artes. Já houve casos onde eu tentei melhorar a arte e ela ficou pior que a original. Mas o importante é a gente se permitir experimentar coisas novas em artes antigas, e principalmente não deixar de fazer só por medo de ficar ruim. Afinal, seu traço não te define, você define seu traço. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para ajudar o canal a crescer. Se você puder e quiser apoiar meu trabalho para que eu possa trazer mais conteúdos como esse, envie um Pix de qualquer valor para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Ajuda demais, de verdade. Aqui quem fala é o Thalisson, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau!